Boa tarde, gente, tudo bem? Eu me chamo Ana Beatriz Costa Kaiser. Eu estudo na Universidade Federal de Viçosa. Ingressei no curso de História, licenciatura ABI, já em 2021. Continuo até então. Eu faço parte do 8º período da graduação, porém esse trabalho ele foi desenvolvido um pouquinho antes, na minha primeira fase de estágio do PIBID. Novamente ele foi coordenado pela Vanessa Lana e eu realizei a atividade que eu estou prestes a falar um pouco na Escola Estadual Padre Álvaro, que também fica aqui em Viçosa e atende a escolarização do ensino básico fundamental, não tendo ensino médio. Essa escola ela oferece o ensino integrado e o ensino regular. A turma com a qual eu trabalhei, ela foi o 8º ano do ensino integral. Eu estive em contato com essa turma já há um tempo para desenvolver esse trabalho. Ele se trata a respeito do iluminismo que a gente vai tratar a partir daqueles conceitos sobre o Estatuto de Direito, os direitos dos indivíduos, as diretrizes básicas, a partir do postulado de Charles Montesquieu também, falando um pouco sobre os 3 poderes, essa necessidade, de que exista mais de um agente dentro de um poder de fato, para que aquilo não se torne uma coisa autoritária. E trabalhando com os meninos do 8º ano, e também, obviamente, cada turma, cada sala tem uma particularidade, nós pudemos explorar um pouco dentro do contexto em que eles vivem, da realidade em que eles vivem, levando em consideração as experiências que eles têm, a relação com a cidade, a relação com o espaço integrado deles, a relação com a turma, para poder abordar essa temática de uma forma que fizesse sentido para eles, de uma forma com que eles se identificassem dentro da narrativa, se percebendo como um cidadão, um indivíduo, uma pessoa que tem direitos e são respaldados também. A início, no primeiro momento, nós escolhemos trabalhar essa ideia, obviamente depois de toda a contextualização sobre o que foi o iluminismo, a partir também da desmistificação da Idade das Trevas, trabalhando sobre esse conceito de falar do passado com uma visão do futuro, mas entendendo também esse processo de inovação que vai caminhando aos poucos também, que inovação para aquela época, como ela se dá e como é diferente para o que a gente tem de hoje. Mas voltando desse contexto, o intento, o início desse projeto foi o código da BNCC, que tem como princípio identificar os principais aspectos dos conceitos do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. Então, sempre com um olhar no passado e contrabalanceando com esse presente, com essa experiência que eles têm atualmente. Esse trabalho ele foi desenvolvido também colaborativamente com mais uma outra pibidiana, a Isabela Furtado, em que trabalhava juntamente comigo nessa mesma turma, do 8º ano integral. E eles se deu em 3 etapas, na verdade. A primeira sendo a contextualização histórica, para a gente começar essa abordagem como uma forma dinâmica e prática. A gente teve que revisitar, entender o princípio, o norteador, de onde veio a questão dos 3 poderes, a divisão, o porquê, a política da época que levou essa mudança dos 3 poderes, esses postulados, esses filósofos e esses políticos, esses pensadores econômicos também, a pensarem num outro tipo de governo. Então essa segunda etapa, ela já começa trazendo para a atualidade, para o presente, em que a gente busca traçar esse paralelo e colocando agora os direitos humanos, os direitos do cidadão brasileiro, do direito da criança. Então nós pegamos 3 tipos de estatutos, que primeiro foi os direitos humanos, por ser a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por ser uma linguagem mais simples e abordar mundialmente, A gente queria trazer isso enquanto um reconhecimento global dos direitos inerentes a cada indivíduo. A Constituição de 88, e aí nesse caso nós recortamos alguns
pedaços da Constituição para trazer em sala de aula, também para ficar dinâmico, porque a Constituição ela aborda vários tipos de contextos e não seriam todos tão interessantes para nós naquele momento. E também o ECA. E o ECA trazendo mais por essa realidade enquanto infanto-juvenil, que é o que a gente está trabalhando com o 8º ano. E também é o que mais tange diretamente a experiência deles enquanto indivíduos, visto que também é marcado por um tipo de idade, por um tipo de mentalidade dentro desse contexto que eles vivem. E depois de apresentar todos esses estatutos, esses direitos, essas declarações, nós demos um tempo para eles lerem, para eles trabalharem com aquilo, e aí nós dividimos a turma. Já nessa terceira etapa, a ideia seria colocá-los como agentes, fazê-los entender essa construção, então, de estatuto de direito e entender enquanto indivíduos, enquanto cidadãos. Então, a ideia foi com que nós criássemos uma própria tribuna ali na sala mesmo e dividíssemos essa turma a partir desses 3 poderes e também da sociedade civil, onde cada um teria uma participação numa situação, problema que criaríamos a partir de uma realidade também que eles vivem, para que eles pudessem debater, então, e eles entenderem também como funciona essa dinâmica dos 3 poderes, como esses 3 poderes atuam na sociedade, e, no caso, fazê-los entender essa dinâmica de como a política está ligada à realidade com que eles vivem. Então, no final do trabalho, eles deveriam ser capazes de identificar se a causa que foi proposta era constitucional ou inconstitucional, e eles deveriam debater isso a partir das declarações que nós demos, que no caso valeria as 3 que foram impressas e mandadas para eles, que serviria como material de suporte para a resposta deles. E nesse caso, a situação problema escolhida foi uma proposição fictícia que foi dada pelo prefeito de Viçosa, em que ele declarava como nota pública que as merendas elas deveriam ser cortadas temporariamente das escolas públicas a partir do redirecionamento de verba que seria para a reforma escolar. Então, eles ficariam sem alimentação por um determinado tempo. E aí eles deveriam debater sobre se aquele comunicado, aquele ato de um prefeito era constitucional ou não, poderia ser validado dentro de uma Câmara a partir dos estatutos de direitos. E no meio dessa experiência, desse trabalho, desses argumentos, nós tivemos opiniões muito interessantes. Uma parte da turma era para ser contra essa emenda e outra parte era para ser a favor, para a gente poder gerar um debate e a partir disso a sociedade civil poderia participar. Porém, ela não teria o direito ao voto dentro dessa Câmara. Seriam os advogados civis, os advogados locais. E aí nós tivemos vários tipos de respostas desses alunos a essa mesma atividade, a essa mesma situação. E que a gente também percebe alguns tipos de inclinações relacionadas a atos a partir de medidas com violência, que seriam uma forma de resposta a essa política que a gente sabe que seria autoritária, ou fora do eixo de um progresso social que a gente vê quando se trata de uma escola pública. E esses meninos, eles reagiram de acordo com a realidade com que eles estão inseridos, que foi pensar também no tipo de violência, e que para eles, muitas vezes, dentro dessa situação, dentro de um contexto que a gente retira da escola, desse sentido de marginalização também, no sentido em que essa escola ela se coloca dentro da cidade, dentro dessas localidades, e que a gente também tem essa normalização da violência, algumas vezes como um ato político, como um ato de contrarresposta a uma política que não valoriza ou não se destina de fato a essas pessoas. E não somente isso, a gente teve esse debate, a gente pôde discutir que isso seria inconstitucional, esse tipo de declaração feita por um prefeito, visto que a gente tem uma declaração, a diretrizes de leis que elas nos respaldam o tipo de direito social que está dentro da Constituição. Então é um pouco disso que esse trabalho se trata. São reflexos da sociedade, são reflexos do que a gente consegue fazer também enquanto sala de aula e do que a gente consegue ouvir do aluno. Eu agradeço e muito obrigada.